Olá, segundo ano. Então, hoje a gente vai falar novamente sobre memória e cultura afro-brasileira e indígena. Eu coloquei aqui que hoje é aula 2, mas na verdade hoje é aula 13 e 4, tá? Que valerá a presença, então, da semana do dia 8 ao dia 10. Hoje o assunto são as diversidades dos povos indígenas, então eu vou apresentar para vocês o Museu do Índio da FUNAI, tá? Na aula passada, nós falamos a respeito, então, do direito à memória, né, o conceito de memória, Museu Memória e Cultura Afro-Brasileira e algumas formas de expressão da cultura afro. Então, hoje nós vamos falar sobre a cultura indígena e eu vou apresentar o Museu do Índio para vocês. Por que eu estou fazendo essas apresentações? Na verdade, a intenção era levá-los, né, em algum museu, conhecer sair da escola, né? Mas como não vai ser possível esse ano, então a gente vai conhecer por aqui mesmo, tá? Todas essas informações eu retirei aqui desse site, né? No museudoindio.gov.br, que tem muitas informações importantíssimas, não só do estado do Rio de Janeiro, mas como também do Paraná, né? E outras regiões do Brasil em relação à cultura indígena. Esse aqui é o prédio, né, do Museu do Índio, que pertence à FUNAI, e esse museu ele tem como objetivo contribuir para uma maior conscientização sobre a contemporaneidade e a importância das culturas indígenas. Como instituição de preservação e promoção do patrimônio cultural indígena, empenha-se em divulgar a diversidade existente e histórica entre centenas de grupos indígenas brasileiros. A instituição tem sob sua guarda acervos relativos à maioria das sociedades indígenas, né? Então, tem mais de 17 mil peças etnográficas, mais de 15 mil publicações nacionais e estrangeiras, e os diversos serviços do Museu do Índio são responsáveis pelo tratamento técnico de mais de 800 mil registros textuais, que datam desde o século XIX, né, até os dias de hoje, e tem uma diversificada documentação audiovisual, em sua maioria produzida pelos próprios índios. Então, mais do que abrigar expressivos acervos, o Museu do Índio conserva, pesquisa, documenta e comunica as informações neles preservadas, tendo se tornado referência para pesquisadores interessados na questão indígena e contribuído com significativos avanços para o campo de museus etnográficos brasileiros. Então, alguns deles administrados pelos próprios índios, né? Diversas ações têm sido empreendidas nesse sentido ao longo dos últimos anos, né? Como a instalação de laboratórios de conservação, a reforma das reservas técnicas, o preparo e a publicação de catálogos, inventários e outros instrumentos de pesquisas e recuperação da informação. Então, com a criação do programa editorial, o Museu do Índio edita diversas publicações, democratizando assim o acesso às informações sobre a situação indígena no país. Essa instituição vem adotando diferentes estratégias de comunicação com o público, como a disponibilização de informações pela internet e a criação dos espaços Museu das Aldeias e o Muro do Museu, para montagem de mostras temporárias, além da exposição de longa duração no prédio central, que apresentam diferentes formas de expressão e saberes das sociedades indígenas no Brasil. Ali eles utilizam modernos recursos museográficos, né, na exibição de seus acervos, além de promover atividades culturais com a presença de monitores indígenas. O espaço de criação dedicado ao atendimento ao público infantil revela a ênfase da instituição no trabalho com esse público. O evento índio no museu integra os espaços expositivos da instituição, Museu das Aldeias, Muro dos Museus, Varanda do Museu e Galeria de Arte Indígena, com uma mesma temática. Então, a proposta, baseada na parceria direta com os índios, é a documentação de sua cultura, com foco na cultura material e no processo de produção de bens. A criação da Galeria de Arte Indígena e o Espaço Índio e Arte, antiga loja Arte Índia, são iniciativas do Museu do Índio,
para agregar um conteúdo social e étnico às peças comercializadas pelos diferentes grupos indígenas brasileiros. A renda obtida reverte integralmente para os povos indígenas. Então, atividades diversificadas procuram contemplar a missão de divulgação do museu, oferecendo ao público visitante mostras, palestras, projeção de vídeos e cursos de curta duração. O Museu do Índio coordena ainda o Programa de Documentação de Línguas e Culturas Indígenas, né, que é uma iniciativa que estimula a participação direta dos índios pela promoção de oficinas de trabalho. Essa ação já alcança 135 aldeias de norte a sul do Brasil por meio de 42 projetos de documentação de línguas, culturas e acervos, beneficiando uma população de 30 mil índios. Outra ação da instituição é o Programa de Apoio a Projetos Culturais, cuja finalidade é promover as manifestações culturais tradicionais e contemporâneas dos povos indígenas. As parcerias do Museu do Índio, estabelecidas com os índios e suas diversas associações indígenas, pretendem contribuir para a defesa da terra, dos direitos e da qualidade de vida desses povos. A missão, então, do museu é preservar o patrimônio, né? Promover o patrimônio cultural e a preservação dos povos indígenas por meio de pesquisa, documentação, divulgação e diversas ações de fortalecimento de suas línguas, culturas e acervos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade. Então, o trabalho desenvolvido pela equipe do museu, né, pretende divulgar uma imagem correta, atualizada e sem preconceitos sobre os povos indígenas, fornecendo informações qualificadas e contribuindo para uma maior conscientização da importância das culturas indígenas, o reconhecimento e respeito por sua diversidade. Aqui eu coloquei as 6 competências institucionais, né, estabelecidas em 2012, né, que aprovou o Estatuto da Fundação Nacional do Índio. Eu não vou ler todas, mas eu acho importante ter colocado, né, está na seção 6 do órgão científico cultural, o artigo 24. Então, temos 6, né, missões, né? Temos 6 responsabilidades, então, dentro desse Museu do Índio. Então, assim, para se tornar pesquisador de um museu como esse, não basta simplesmente eu quero pesquisar, né? Eu vou lá e conseguir um cocar e vou lá expor. Não é dessa forma, tá? Então, existem uma série de regras que elas estão fundamentadas, então, na competência institucional, não só dessa instituição, como de todos os museus também, né? Na aula passada nós já comentamos sobre isso. Eu vou falar um pouco a respeito da história do Museu do Índio, né? Que foi criado em 1953. Ele se localiza no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? Ó, o que a gente pode encontrar lá, se algum dia, né, vocês forem ao Rio de Janeiro, terão a oportunidade de conhecer isso daqui. Então, o que é importante vocês saberem aqui? Que a FUNAI, né, que é esse órgão que cuida do museu do Índio, é uma instituição que está inserida dentro da FUNAI, ela foi criada em 67, tá? Então, atualmente o museu, ele é uma importante instituição de pesquisa sobre línguas e culturas indígenas, né? Tem sob sua guarda documentos relativos à maioria das sociedades indígenas contemporâneas. Então, constituídos de mais de 15 mil peças e mais de 15 mil publicações estrangeiras e nacionais, né, em etnologia e áreas afins. Então, seus diversos serviços são responsáveis pelo tratamento técnico de quase 80 mil registros audiovisuais e mais de 800 mil documentos textuais de valor histórico. Esse casarão que vocês estão vendo, né, é um exemplo da arquitetura neoclássica que predominou na cidade do Rio de Janeiro durante o século XIX. Esse estilo de casas, né, veio com a chegada da família real portuguesa em 1808. Ela é uma construção de um industrial, né, no período, João Rodrigues Teixeira, e esse lugar era a casa dele,
e depois, em 1943, ele vendeu, né, essa casa e virou patrimônio do Ministério do Interior. Um pouco do que a gente pode visualizar, né, lá no Museu do Índio, um jogo. Então, esse casarão, ele foi tombado como patrimônio histórico de preservação cultural do país em 1967. Depois, né, 20 anos depois, ele também foi considerado patrimônio do município do Rio de Janeiro. Esse conjunto arquitetônico, né, com prédios que ficam um perto do outro, então, eles fazem parte de uma construção justamente voltada para essa área de museus, tá? A gente vai falar um pouco sobre a preservação cultural dos povos indígenas, né? Então, um dos objetivos do Museu do Índio, né, que tem como responsabilidade a implementação de pesquisas e projetos de documentação voltados para a preservação do conhecimento dos povos indígenas e a capacitação de pesquisadores indígenas para o seu registro. Então, assim, não é qualquer pessoa que pode chegar lá, né, ou arrumar um serviço, por exemplo, no Rio de Janeiro e vai conseguir fazer esses registros. Então, as ações do museu são voltadas para documentação, cadastramento, guardar, difundir o conhecimento pertencente a esses povos. Né? Aqui eu frisei bem qual que é o trabalho que eles desenvolvem lá, né, no Museu do Índio. O que eles fazem também, né? Eles realizam atividades que contribuem para a preservação, divulgação, valorização do patrimônio cultural dos povos indígenas. A proposta de atividade dessa aula, então, a gente vai colocar em prática o que vocês viram, né, nas imagens, ouviram também, conhecendo esse espaço, né, o Museu do Índio, e vocês vão inventar um jogo, tá? Aqui, ó, nessa imagem, é um jogo, né, que é vendido lá no museu, né, que tem inspiração indígena. Então, vocês vão inventar, ou vocês podem pesquisar também um jogo que já existe, podem estar adaptando, e devem confeccionar. Pode ser de pano, pode ser de materiais recicláveis, pode ser de tabuleiro, tá? Pode ser aqui, ó, um tabuleiro, isso aqui é um exemplo, tá? Não é para fazer necessariamente o tabuleiro do adubo, o jogo da onça. Esse aqui é o mais conhecido por todos, né? Então, esse aqui é bem fácil de estar montando, né? O jogo da onça, ele tem uma onça, 14 cachorros, isso aqui é uma invenção indígena. Ou vocês também poderão adaptar outro jogo, como exemplo a bugalha, que tem origem africana, ou até mesmo confeccionar, né, um arco, uma flecha, lembrando que é um brinquedo para crianças, porque quando retornar às aulas, nós doaremos esses brinquedos para uma instituição que atende crianças no nosso município. Essa atividade computará sua presença, então, do dia 8 ao dia 12, são 2 presenças, então não deixe de fazer esse brinquedo, tá? Tira foto das etapas, né, que vocês estão fazendo esses brinquedos e postem lá. Não é uma atividade difícil de fazer. Esses dias mesmo eu fiz uma bugalha à mão, com tecido para o meu filho, né? O jogo de tabuleiro também é muito interessante, né? Não é difícil de fazer também, pode pegar papel usado, tá? Isso aqui só é uma sugestão, né? Como vocês vão inventar um filme, um jogo, então é um filme que chama O Inventor de Jogos, é um filme bem legal, né? Quem quiser assistir, fiquem à vontade, tem disponível, né, no YouTube também, tá? E por hoje era só isso, tá? Então até a próxima, bons estudos, uma excelente semana. Não deixem de fazer atividade para ganhar presença.